Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te damos graças por este dia que estás nos concedendo e também pelos momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e também a viver em nossa vida, o dia a dia, aquilo que nós aprendemos, que é a Tua vontade, Pai. Queres abençoar todos os que estudam conosco, a Tua Palavra a cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um tem enfrentado, as necessidades, as dores, os sofrimentos que tem. Aumente a fé de cada um, dê forças e vitórias e conceda as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Em especial, pedimos por Eucenira, também Thales Mesquita e Maria Raimunda. Elas estão aniversariando hoje, que Tu as abençoes, especialmente o Genésio Mioto também pede as bênçãos sobre elas e agradece por mais um dia de vida. Queres abençoar Sônia Rocha, Cauane, que é a filha que está também aniversariando. Abençoes Silmara Alves. Queres abençoar também Irene Tertuliano, Maria Ângela. Abençoes Antônio Almeida, Leonor Maia, Albino e Manuel Fernandes. Enfim, Pai, todos os que escrevem pedindo orações. Nós confiamos em Ti e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Continuamos o nosso estudo da semana. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 13, e estamos, durante esta semana, tendo como título do nosso estudo, Retrato de Jesus. E nós, quando lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 13, nos versos 4 a 7, nós lemos assim: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as pessoas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Vejam, às vezes nós até nos sentimos frustrados, porque nós não cumprimos essas qualidades do amor em nossa vida, mesmo que seja em menor grau, mas nós, na maioria das vezes, nós não conseguimos cumprir esses requisitos do amor, o lado positivo do amor que Paulo usa aqui, mas às vezes nós exercemos em nossa vida aquelas qualidades negativas. Nós temos ciúmes, nós temos rancor, nós somos grosseiros, nós somos orgulhosos. Agora, eu gostaria que você que está nos ouvindo trocasse aqui a palavra onde está escrito amor, colocasse a palavra Jesus, por exemplo. Aqui diz, o amor é paciente, então você vai ler, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus, ele não é irritável. Jesus, ele realiza aquilo que nós não conseguimos realizar em nossa vida. Por quê? Porque essas características positivas nós só encontramos em Jesus. Agora, se nós tirarmos a palavra Jesus e colocarmos o nosso nome, como é que vai ficar? Será que nós teremos essas qualidades? Por exemplo, Evenir é paciente, Evenir é bondoso. E não soa muito bem, não é verdade? Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos pecadores. Nós, às vezes, temos orgulho, nós temos inveja, nós temos rancor dentro de nós temos irritação. E isso é natural do ser humano que já nasce com essas tendências. Mas então, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, esses aspectos negativos do amor, eles vão sendo transformados pela presença de Jesus em nossa vida em algo positivo. Nós passaremos a ser amáveis, nós passaremos a ser pacientes, bondosos, nós vamos nos alegrar com a verdade, nós vamos sofrer por amor, nós vamos crer, nós vamos esperar. Então são as qualidades positivas que nós necessitamos ter em nossa vida. E então quando nós falamos em retratos de Jesus, é exatamente o que está aqui em 1 Coríntios 13. E quando nós lemos em João capítulo 13, no verso 1,
O apóstolo João escreveu: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Vejam, Jesus sabia que estava chegando a hora dele ser entregue e morto. Por quê? Porque já estava profetizado lá em Daniel, aquelas 70 semanas, estava profetizado que na última semana, no meio daquela semana, que eram 3 anos e meio, o Cordeiro de Deus seria tirado, ele seria sacrificado. Jesus sabia, ele conhecia as profecias e nós também, irmãos, abrindo um parênteses, nós também precisamos conhecer as profecias para saber exatamente o momento que nós estamos vivendo na história deste mundo e que nos indica que muito breve Jesus vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar em comunhão com Ele dia a dia para não sermos pegos de surpresa. Então, Jesus ele sabia que estava chegando a sua hora, ele amou a todos, amou os seus discípulos e os amou até o fim, até a morte. E é também aqui em João capítulo 13, e no verso 34, João escreveu: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, esse é o grande mandamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Deveremos ter amor. A característica principal do verdadeiro cristão é amar, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele sofrendo, mesmo ele sendo perseguido, ele vai ter amor. Não é amor que vem de dentro dele, mas é o amor que vem de Jesus. Aqui em 1 Timóteo, melhor ainda, capítulo 15 de João, capítulo 15, versos 9 e depois o verso 12, João também, ele escreveu: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Verso 9. O verso 12 de João capítulo 15, no verso 12, João escreveu: este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Vejam, o amor ele é essencial para o cristão. Se nós não amamos, irmãos, se nós temos inveja, ciúmes, nós não estamos vivendo em comunhão com Deus. Nós sabemos que às vezes não é fácil em determinada situação que nós vivemos e que nós passamos, é amar certas pessoas. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar, assim como Ele nos amou. Jesus amou os seus inimigos, Jesus amou aqueles que os perseguiram, Jesus amou aqueles que o crucificaram. Jesus amou e continua amando a todos. Agora, e nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos? Alguém pode dizer assim: mas é impossível eu amar certa pessoa, determinada pessoa, porque ela fez isso, fez aquilo comigo, aquela pessoa me traiu e eu não posso amar aquela pessoa. Busque em Deus a força, busque em Deus condições para que perdoe aquilo que você sofreu de outras pessoas e perdoe. Por quê? Porque o rancor, o ódio que nós carregamos é um veneno que está dentro de nós e que vai nos matando aos poucos. E quando nós então perdoamos, aquele veneno ele é tirado de dentro de nós. E então nós passamos a amar a pessoa. Não quer dizer que nós vamos precisar estar junto dela todo o tempo e como vivíamos antes, mas pelo menos nós perdoamos e tiramos aquele ódio, aquele veneno de dentro de nós. Nós lemos também agora em 1 Timóteo no capítulo 1 e no verso 14, Paulo escreveu: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Vejam, Paulo aqui falando da misericórdia, da graça de Deus. A graça do Senhor me transformou e me encheu de fé e do amor. É somente pela graça, irmãos, a graça de Jesus em nossa vida, é que nós vamos ser transformados. Aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Este é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Não nos trazer medo, temor, covardia, mas poder, amor e autocontrole. E também no verso 13 de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 13, Paulo escreveu: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Então nós temos que nos apegar a Jesus. É somente Ele que pode nos dar
este poder, este amor, colocar dentro de nós o amor puro e verdadeiro. Em 1 João capítulo 3, no verso 16, João escreveu: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. E em 1 João capítulo 4, nos versos 7 a 12, João também, ele vem aqui nos escrevendo: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. E ainda ele continua aqui dizendo: e é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, aqui está escrito por João o que é o amor. Deus, ele é amor. E ele quer implantar em nós este amor, mas para isso nós precisamos buscá-lo cada dia em nossa vida. Nós precisamos nos entregar a ele dia a dia. E também aqui em 1 João capítulo 4 e nos versos 19 a 21, o apóstolo João escreveu: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. E aí ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é Deus quem implanta em nós este amor. E assim como Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, não merecendo, ele nos amou e entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, nós também precisamos amar o nosso semelhante. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, diz aqui a palavra de Deus, é mentiroso. E o mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus transforme a nossa natureza. Que nós possamos buscar essa transformação em Deus. O Espírito Santo, ele vai nos transformar. Nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, nos entregar a Ele dia após dia, suplicar o perdão e a transformação. E se nós fizermos isso de coração, Deus, ele vai nos transformar, vai nos dar novamente um novo coração. E nós amaremos as pessoas assim como Deus também nos amou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia e amanhã nós estaremos novamente juntos para continuarmos o estudo desta semana e que o Espírito Santo continue transformando a nossa mente, o nosso coração. Que Deus nos abençoe.